Bom, pessoal, vou deixar a sala então desbloqueada para que vocês entrem para a aula, ok? Enquanto isso, a gente vai então compartilhando aqui o nosso conteúdo, tá? De hoje e que nós vamos tratar então da nossa última parte relacionada ao filo equinoderma, tá ok? Então, essa é a terceira aula que a gente faz, teórica de equinodermata, e ficou faltando, então, a gente falar sobre a filogenia e radiação adaptativa, mas que também ficou faltando a gente falar da classe asteroide, tá? E ofiuroide. Falamos das outras três classes e faltaram essas duas, tá? Então, vamos, então, falar primeiro dessas classes e depois a gente fala acerca da filogenia, ok? Bom, então, outras duas importantes classes, né, que faltou a gente falar, e a gente já abordou as três, que é holoturoide, onde nós temos os pepinos do mar, né, aí bastante diferenciados. Mostramos também equinoidea, que são representados pelos ouriços e pelas bolachas da praia. E também falamos do lírio do mar, que é a classe crinoide, tá? Agora, então, falaremos da asteroide, que são as estrelas do mar, e também ofiuroidea, que são as serpentes do mar, ok? Então, vamos lá a, a, a falar dessas classes restantes, então. Bom, a gente já passou por isso aqui, já falou, né, sobre algumas estruturas, né? Falamos na nossa introdução, falamos de estruturas aí que esse grupo vai apresentar, especificamente asteroide, tá? Por isso é que eu coloquei novamente aqui, porque a gente consegue identificar, então, essas estruturas dentro desse grupo, então, que são as estrelas do mar. E a gente já falou que pedicelária, né, são essas projeções, então, que ocorrem através da pele, na superfície corporal, então, de estrelas do mar e de alguns outros grupos, né, que nós já vimos, e que alguns não vão possuir, né, e que são bastante importantes, então, tá? Que elas fazem, então, essa limpeza e também até mesmo proteção, uma vez que elas podem apresentar, né, essas mandíbulas, essas pinças, então, com veneno, com glândulas de veneno, tá? Então, ao mesmo tempo que elas servem para fazer essa limpeza, essa faxina, uma vez que a gente pode ver que ela, então, é pedunculada aqui, possui essa pinça, ela pode, então, se dobrar e retirar essas sujeiras, então, que estão sobre o corpo, além de tudo, então, que elas podem atuar também na defesa, uma vez que elas podem beliscar e ejetar esse veneno, ok? Bom, tanto elas podem ser sésseis como também com hastes, né? Essa haste já que move e tudo isso através também de musculatura, tá? Bom, essas pedicelares, então, não todas, né? Existem as exceções que não vão possuir, então, essas glândulas de veneno, tá? Mas uma grande parte sim. As pápulas também, que nós falamos que já são expansões, né, dessa parede do corpo, que também sobressaem, né, externamente ao corpo. E que elas estão relacionadas a quê? Como se fossem locais, então, de captação de oxigênio, para respiração, então, tá? Além de tudo isso, como elas são projeções, né, dessa parede aqui interna do corpo, também podem ser utilizados essas pápulas como locais, então, onde vão ser retiradas as excretas corporais, tá? Então, excreção também são eliminadas a partir daí.
como a gente falou, existem aqueles celemócitos, né, ou os amebócitos, que então retiram e através desses locais, então, vão fazer a retirada, uma vez que está bem próximo a esse ambiente externo, né, e tem todo essa capacidade de fazer essa difusão, tanto para a entrada de oxigênio quanto para a saída de excretas, tá? Pés ambulacrais ou pódia, né, que a gente falou, então, que existe um canal aqui, tá? Onde, então, vai estar esses pódios, né, que são pés ou pés ambulacrais. Então, eles vão atuar a partir de um sistema que é hidrovascular, que a gente também falou, né, que existe todo aquele, o madreporito, existe o canal pétreo, existe todo o canal circular e depois, então, os canais laterais, que vão levar esse fluido, então, né, que já existente, esse fluido celomático, né, que possui, então, toda uma constituição de proteínas e que podem também carregar essas proteínas através do corpo, como também em alguns grupos nós vamos ter entrada de água do mar através desse madreporito e que se mistura junto com esse fluido e que vão então ativar toda então esses pódios, né? Esses pés ambulacrais para que possa ocorrer o quê? A locomoção, tá? Então, essa locomoção é realizada através desses pés ambulacrais, que podem ter ventosas, então, né, na sua base, e que, além de fazer também uma locomoção, dentro de asteroide também está relacionada à captação de oxigênio, uma vez que esses pés também são bastante finos, estão em contato com a água e também podem fazer, então, essa absorção. Como também a superfície do corpo também pode, outros locais, estar propícios para essa troca também gasosa. Mostramos lá características que eram gerais do grupo, mas que exemplifica principalmente essa classe que a gente está falando, que é asteroide. Mostrando, portanto, todo esse sistema ambulacrário, né? Esse sistema também emal que a gente fala aí, que constitui esse sistema de canais que se expande através desses 5 braços, tá? Então, nós vemos aqui, olha, o madreporito, que é aquela, né, manchinha que fica por fora e que a gente pode observar, e que através dele pode entrar, então, a água do mar e vai, então, ser distribuído pelos canais ali circulares através do canal pétreo. Esse canal pétreo já tem esse nome porque ele é calcificado, ele tem calcário na sua formação. É um canal firme, de consistência, que tem carbonato e tudo mais aí na sua constituição, tá? Então, leva-se esse fluido da água, né? Essa água aí que se mistura já ao fluido emal e que se expande, então, por esses canais radiais aí, uma vez que esses animais têm a simetria pentameral, isso é, né? Dividido aí em 5 lados. Às vezes nós temos também, gente, estrela do mar não existe somente com 5 braços, tá? Existe uma grande maioria em que nós temos esta morfologia de estrelas do mar com 5 braços. Mas nós enxergamos, nós temos outras com um número maior de braços também, tá? 8 braços aí, tudo mais, tá bom? Então, logo que esse sistema, então, recebe esse líquido, gente, ele é levado para todos esses canais, tá? Através do madreporito, canal pétreo, canal circular, o canal circular leva, então, a esses canais radiais. Enche e preenche, então, olha, essas estruturas arredondadas, que são, então, as ampolas, tá? Então, essas ampolas ficarão túrgidas de líquido, tá?
e quando é necessário, é acionado, é lógico, pelo sistema nervoso, conforme a necessidade desse animal, elas então, por pressão, então jogam esse líquido para os pés ambulacrais. Esses pés ambulacrais, olha, vão se ficar túrgidos também, vão ficar cheios de líquido, tá? E vão então poder servir como, como estrutura de locomoção, tá? Tudo isso também ligado à musculatura, então acaba fazendo essa movimentação do animal, ok? Adultos, então, a gente já falou que a maioria, e também da mesma forma dentro de asteroide, a simetria no adulto é pentâmera, né? Mas que nós temos, então, o momento de larva, que eles são bilaterais, tá? Alguns grupos, como os pepinos do mar, mesmo na fase adulta, continua bilateral, tá? Mas a estrela diferente, larva, então, bilateral e adulto pentâmero, então. Normalmente, quando a gente fala, né, dorsal, ventral, anterior, posterior, lado direito, lado esquerdo, não são, assim, termos que a gente pode utilizar muito nesse grupo, tá, gente? Não é assim, muito apropriado que a gente fale isso. Mas a gente só fala em termos de esclarecer, tá? De dar uma luz melhor para que vocês estão tão acostumados, né, com a gente falar desses animais, a parte anterior, a parte posterior, né, dorsal e ventral. E chega aqui, eles não possuem isso. Possuem o quê? Possuem somente a superfície ou a região aboral e a superfície ou a região oral. Não existe lado direito ou esquerdo, ou posterior e anterior, mas sim o local onde está a região aboral e o local onde está a região oral, então, tá? Normalmente, então, a gente diz que a face oral, isso é, essa superfície oral ou essa região oral é onde está a boca, tá? E a superfície aboral é onde está a face oposta da boca, tá? Então, normalmente está o ânus. Em alguns grupos nós vimos que isso nem funciona, porque às vezes o ânus pode estar na região oral também, né? Como a gente viu dentro do grupo, então, dos ouriços e da bolacha da cobra, né? Bom, esqueleto, então, em todos eles são os ciclos calcários, tá, gente? Articulados ou então suturados, isso é, grudados, né? Fundidos, às vezes, e imersos na derme, isso é, nesse revestimento, então, dérmico que recobre os seus corpos, tá? Não existe um esqueleto padrão para cada um deles. Existe, sim, para cada um uma forma diferenciada, tá? Mas que eles existem, então, esses ossículos, tá? Então, que nem aqui, a gente vê esse padrão já fundido e que está em uma grande parte desses indivíduos. Então, o tecido normalmente é um tecido conjuntivo colaginoso, tá? E esse tecido conjuntivo é mutável, que a gente falou que muitas vezes, né, ele parece coriáceo, a exemplo dos pepinos, mas que nas estrelas a gente vê isso também, tá? Eles podem ser mais finos nas estrelas, ser perdido com maior facilidade quando esse indivíduo está morto, mas que a gente vê, e principalmente quando esses animais, então, são surpreendidos com algum predador, essa pele pode mudar de muito maleável para enrijecer bastante para que esse animal se proteja, tá? E nós temos, é lógico, musculatura circular e longitudinal aí participando de toda essa constituição aí desses animais, tá? Então,
Classe asteroide, então apresentam aí as mais variadas cores, podem ser muito coloridas e que a gente vê esses organismos, então, muito associados a questões rochosos, tá? Então, recifes de corais ou sedimentos, normalmente nós vamos ter uma grande diversidade desses indivíduos nesses locais, tá? Podem apresentar de 5 a 8, tá? O padrão, a maioria deles apresentam 5, mas podemos encontrar até mesmo estrelas de 8 braços, tá? Existe aquele padrão do disco central, mas que a gente não vê, né, uma separação desse disco central quando a gente já vê esses braços, então, ligados a esse disco. A gente vê como que uma continuação, né, uma expansão desse disco formando esses braços, então, tá? Disco central se funde, então, gradualmente com esses braços, corpo achatado e flexível, com epiderme ciliada e pigmentada, e boca na superfície oral, que é, então, essa superfície oral, é a que está em contato, então, com o substrato, tá? Classe asteroide ainda, ó. Superfície oral do braço existe um ambulacro, né? Então, nós vemos aqui esse canal ambulacral, tá? Que é um sulco, nada mais é do que um sulco. E essa área, ela vem desde lá do disco, onde existe a boca, né? Até os braços, então. Ladeado por quê? Tem um monte de pés ambulacrais aqui, tá? E eles são protegidos por espinhos móveis também. Esses espinhos podem fechar esse canal também, tá bom? Então, só que esses animais, então, é um grupo que vai possuir o sulco ambulacral aberto, tá? Diferente das serpentes, então, que a gente vai ver que é fechado esse canal. Vão existir alguns poros por onde os pés ambulacrais vão sair, mas que os pés ambulacrais nem mesmo têm associação com locomoção. E aqui, extremamente ligado a essa função locomotora que a gente vê dentro da classe asteroide. Sistema hidrovascular ou ambulacrário, né, que foi o que a gente falou, que então sistema desses canais e apêndices derivados do celoma, que são os pés ambulacrais, né, todo esse sistema que a gente viu, que inicia desde o madreporito, esse que está em laranja, e os canais radiais, as ampolas e os pés ambulacrais, então, tá? Todos revestidos por epitélio ciliado, tá? Preenchido por fluido similar à água do mar, que é o fluido celômico, né? Que a gente falou, que contém ali, olha, amebócitos, proteínas e altas concentrações, tá, gente? Só esqueci de escrever concentração aqui. De potássio também, tá? Então, é tipo um líquido circulante, entre aspas, o sangue, né? Mas que também nesse grupo nós temos a entrada de água marinha também, tá? Então, nos asteroides, esse sistema hidrovascular, ou chamado de ambulacrário, que está completamente, então, atuando como meio de locomoção nesse grupo, tá? E secundariamente ali também para captação de oxigênio. Aqui a mesma coisa, mostrando todo esse sistema, então, tá, gente? Aqui também mostrando os canais e aqui esses pódios, né? Esses pés ambulacrais, então, com ventosas, expandidos, então, em pleno movimento. Classe asteroide, ó, superfície aboral é áspera, normalmente a gente encontra várias espinhos, tá? Os espinhos dérmicos podem estar, esses ossículos, né, saindo como forma de espinhos também, aí através da pele, e isso vai então ser, então, estruturas de proteção para esse animal, tá? Podem ser longos e com glândulas de veneno também,
Presença de pedicelárias, tá? Que são para limpeza e proteção, que a gente também já falou no grupo lá dos crinóides, né? Desculpa, dos crinóides não, dos ouriços, tá? Presença de pápulas, que são para respiração. O ânus vai estar nessa superfície aboral em cima. O madreporito também, que faz parte do sistema hidrovascular. E o endoesqueleto, composto por pequenas placas calcárias ou ossículos ligados uns aos outros, que é igual àquela malha que a gente mostrou anteriormente, tá? O celoma bastante preenchido por esse fluido, né, hidrovascular aí, com amebócitos, proteínas e tudo mais. O peritônio é ciliado e promove, ajuda na circulação desse fluido, né, para as cavidades. Troca gasosa e excreção em forma de amônia e produtos nitrogenados, então. Vão ser tirados do corpo através de difusão, através de finas paredes dos pés ambulacrais, ou também ocorrer até mesmo através das pápulas, tá? Selemócitos carregados com excreta se arrebentam quando migram para o exterior do epitélio. Então, tem esses selemócitos que carregam essas excretas e vão até os pés ambulacrais, se fundem com a membrana desse epitélio ali dos pés, e isso é, então, retirado por difusão. Fecundação, dentro desse grupo, também não é diferente. Existe a fecundação externa, então, os gametas lançados na água, ocorre a fertilização, então, e vai gerar uma larva. Uma larva, então, que também para esse grupo existe um nome diferenciado, que é brachiolária e também bipinária, tá? Então, duas larvas diferentes dentro desse grupo aqui. Quanto à alimentação, olha, são carnívoras, então podem comer moluscos, pequenos peixes, crustáceos, poliquetos e até mesmo outros equinodermos. A digestão, gente, vai ocorrer extracorpórea. Deixa eu ver se tem uma figura aqui para a gente explicar como ocorre, portanto, essa digestão extracorpórea. Já que eu coloquei até mesmo uma figura de uma estrela, então, devorando uma ostra. Mas como assim, professora, né? Uma ostra dura daquele jeito, como que vai fazer, né? Ela não tem a lanterna de Aristóteles, que é uns dentes, né? Que vão quebrar essa digestão extracorpórea. O que que acontece? Nós vemos aqui que existe, olha, um estômago pilórico superior e um estômago mais inferior, que é o cardíaco. Esses animais, diante de alguns alimentos que eles vão digerir, né, que eles capturam, portanto, por exemplo, a ostra, muitas vezes eles utilizam dos seus pés ambulacrais para abrir essa ostra. Logo que aberta, o que que acontece? Esses animais, então, ejetam, né? Eles, então, sai para fora esse primeiro estômago, que é o cardíaco. Esse estômago, então, é evertido para fora e ele, então, envolve esse alimento, né? Que é ali esse molusco que está dentro daquela ostra. O que acontece? Existem enzimas nesse estômago, né? E no pilórico também. Então, secos pilóricos, ó. Então, inundam esse alimento aí com essas enzimas para que ocorra uma primeira digestão desse material alimentar. E aí sim, então, ele retrai esse estômago e então, logo após que já está digerido, aí sim o restante é processado no pilórico para ser absorvido e levado para o restante, então, desse intestino.
e o que não serve sairá pelo ânus, tá? Então, ela nem mexe com com as placas do bivalve, tá? O que foi ingerido. Ele somente utilizará realmente do molusco que está dentro, tá? Bom, acho que nós terminamos aqui. Classe Ophiuroidea, então, deixa eu só falar. Em questão do sistema nervoso, aquele padrão que a gente já falou, então, na primeira aula, a respeito do sistema nervoso deles. Não existe um cérebro, né, um gânglio cerebral, é um sistema difuso, tá? Então, continua esse padrão para todos eles aí no geral. Classe Ophiuroidea, que é, então, a última classe que a gente tem que abordar, então, pertence, então, às serpentes do mar, tá? Estão em todos esses hábitats marinhos, é uma característica típica de presença dos 5 braços, que a gente nota bem aqui, e esses braços bastante esguios. E nós vemos, então, que eles são separados do disco, muito diferente de uma estrela do mar, então deixando a gente aí também bastante mais, a gente assim, bem mais tranquilos ao diferenciar, quando a gente quer diferenciar uma classe da outra. Então, esse disco, bem notório disco, e esses braços saindo, e esses braços não têm, então, uma união entre eles. São muito bem separados, né? E que a gente vê que esses braços, eles possuem quase que um mesmo diâmetro do começo ao fim. Diferente das estrelas, que são alargados e vêm afinando também, tá? Esses braços bastante diferentes, esguios, né? E esses animais aí estão presentes em águas rasas e também profundas, tá? São fototrópicos negativos, não gostam muito de claridade, então, né? De luminosidade. Normalmente ficam enterrados no lodo, debaixo dessa areia, tá? Existem vários vídeos que vocês podem procurar a respeito de serpentes do mar e que vocês vão ver que elas ficam bastante escondidinhas, então, debaixo desse substrato, tá? Entre pedras, plantas marinhas, não possuem pedicelárias ou pápulas, olha só. Então, diferentes de estrelas do mar, já não vão possuir essas estruturas, então. Pés ambulacrais não possuem ventosas, então, se não tem ventosa, não gruda tanto a um substrato que eles querem, né, se firmar, diferente também das estrelas do mar. Então, para que esses pés será que vão servir, né? Então, vamos lá. Esses pés vão auxiliar na alimentação, uma vez que eu tenho os canais ambulacrais fechados, aí ossos, né? Estão mais fechados esses canais e não existe aquele sulco tão aberto como a gente vê nas estrelas do mar. Então, vai existir locais para a saída desses pés ambulacrais, mas que esses pés estão muito mais ligados a quê? A auxiliar na colheita de alimento para ser, então, levada até a boca, tá? Estão ligados também na respiração, porque continuam sendo, então, pés ambulacrais, né? Que tem esse tecido bastante fino e que permite a difusão de gases, tá? Podem ser ainda, olha, sensitivos, né? Mas são de usos muito limitado na locomoção, quase que praticamente nada. Quem é, olha lá, músculos e ossículos, né? Aos quais, então, a literatura chama esses ossículos, né? De vértebras, né? Que eu já falei para vocês que nem deveria ser vértebras, tá? Então, nada mais do que esses braços são ligados, então, por esses ossículos ao longo um do outro, onde um se liga ao outro e que parece vértebras.
Esses braços têm uma movimentação muito grande e é muito mais pela locomoção, pela mobilidade que esses braços têm, em que eles acabam, então, se ancorando e fazendo ali a locomoção desse animal, tá? O madreporito, ó, localizado na superfície oral, então, ao contrário, vemos esse madreporito, então, na face oral, que é a parte inferior, tá? Boca no centro da superfície oral, rodeada por placas móveis, né? Ou mandíbulas, então. Órgão digestivo em forma de saco, sem presença de ânus, ok? E os restos não digeridos são descartados pela própria boca, então, tá? Aqui, então, alguns exemplos também, olha, de formas bastante diferenciadas, né? Algumas parecem até, olha lá, muito bonitas, ramificadas, então, tá? Mas sempre com esse disco aí e esses braços nunca sendo ligados uns aos outros, então, tá? Locomoção com movimentos serpenteantes, que eu falei para vocês, né? E são rápidos, elas são bastante ligeiras. Alimentação de pequenos crustáceos, moluscos e detritos de fundo. Seus braços podem se quebrar facilmente por essa constituição já ser, né, mais desses ossículos, então, fazendo essa vértebra, como se fosse uma colunazinha mesmo, né? Porém, se regeneram com mais facilidade do que as estrelas do mar. Então, esse grupo existe uma condição, né, de todo o grupo, que é a regeneração, e muitos autores consideram a regeneração como um tipo de reprodução também, tá? Mas existem certas condições, tá, gente? Porque muitas vezes esses animais podem se bipartir, então cada pedaço ele pode realmente se transformar em um novo indivíduo, mas dependendo, né, se for uma parte muito pequena que foi perdida, essa parte pequena não consegue se regenerar. A outra parte que ficou sem aquela parte pequena, sim, regenera. Perdeu um, dois braços, regenera. Mas muitas vezes aquele braço sozinho não se regenera sozinho. Então, é preciso de uma condição de que essa parte perdida, ela tenha uma parte maior, né? Para que ela possa também ser recuperada, tá? Algumas espécies podem incubar seus ovos em bolsas e depois saem através de fendas pelo disco oral. A larva desse grupo também tem um nome diferente, é Ophioplúteo, e também é livre natante, como nas outras. Em alguns casos, pode ocorrer reprodução assexuada por fissão ou clivagem de disco, que é o que eu disse para vocês, tá? Então, para cada descendente, ó, regenera-se as partes perdidas. Então, quando a gente pensa em fissão ou clivagem de disco, a gente pensa num animal desse sendo dividido quase que ao meio, tá? Então, ambas as partes ficaram com uma boa quantidade, então, de corpo para que ela, então, faça essa bipartição e essa clivagem e ela seja considerada, então, uma reprodução, tá? Uma reprodução assexuada por fissão ou clivagem, por regeneração das partes perdidas. Bom, o que a gente tinha que falar era isso. Qualquer coisa, vocês me mandem as questões que vocês tenham dúvidas. E agora a gente vai falar um pouquinho da filogenia desse grupo, tá? Então, a gente tem, dentro desse grupo aí, as 5 ordens: crinoide, asteroide, ofiuroide, equinoides e holoturoide, ok? Então, nós temos grupos mais basais, sendo crinóideos e asteroides.
Porque eles são os que apresentam esse ambúlacro aberto, ok, gente? Quem são os crinóides? São os lírios do mar e as estrelas do mar, onde a gente vê esses canais mais abertos, como eu mostrei em evidência ontem, aqueles canais daqueles braços, né? Que se erguem através ali do sustentáculo que eles têm e que existem as pínulas e que existem aquele canal, né? Então, essas duas classes que possuem esses ambúlacros abertos, né? E tem maior entrada de água também nesse sistema ambulacral, hidrovascular, nesse sistema emal, são os grupos mais basais, né? Que são mais parecidos com o seu ancestral. O restante daqui para lá, nós temos, então, esse sistema emal funcionando somente com os fluidos celômicos, então, corporal. Não existe participação de entrada da água do mar, tá? Então, esses dois mais basais e o fioroide, a equinoide, a holotoróide, são, então, grupos mais derivados, que sofreram mais modificações, então, durante esse processo evolutivo. E que nós temos muito mais afinidade, e a qual a gente chama de grupo irmão, onde eles compartilham de um mesmo ancestral, tá? São os mais derivados do grupo, tá? Ó, aqui eu pus menos, gente, mas só como separação. Eu devia ter colocado 2 pontos, tá? Só deixo aqui, depois eu corrijo e quando eu for mandar, esse arquivo vai estar corrigido. Porque senão fica aqui, grupo irmão mais ou menos derivado, né? Alguém pode ler dessa forma. E não é assim. Então, o grupo irmão, por quê? O que eu considero um grupo irmão? Aqueles que compartilham diretamente de um mesmo ancestral. Todos eles partilham de um ancestral? Sim. Só que olha aqui quantas vezes esses grupos se dividiram aqui embaixo. Por isso é que o único grupo que realmente compartilham um ancestral mais rápido e único são esses dois grupos aqui, então, tá? Gente, só uma coisa eu vou falar. Vão lendo sempre filogenia, porque isso aqui, quando vocês tiverem zoologia dos vertebrados, eu vou falar muito. E vocês têm que estar um pouquinho esperto, porque é muito conteúdo dentro de vertebrados e, né, como diz o outro, né, a vida continua, então a gente não pode parar muito. Então é sempre bom que vocês, no tempo que sobra, vocês estarem lendo bastante sobre filogenia, sobre evolução e tudo mais, tá? Então temos aqui esse grupo, então, com esse tipo de filogenia, tá? Aqui mostrando, né, um ancestral comum, esponjas, quinidários e tudo mais aqui, dividindo esses grupos, onde nós temos o quê? Quando a gente começou a falar de equinodermos, nós dissemos que eles são deuterostômios, e os grupos anteriores que nós estávamos vendo eram protostômios. Então, um grupo totalmente diferenciado destes, tá, gente? Deuterostômios, por quê? Olha lá. Então, porque no período, né, no momento de desenvolvimento, o blastóporo, ao invés, então, de formar a primeira cavidade lá, formar a boca, o blastóporo, primeira cavidade que ele formou foi o ânus, então. Por isso eles são chamados de deuterostômios, tá? Então, o que acontece? Os equinodermatas são animais deuterostômicos, sendo justificada sua proximidade aos cordata.
pelo fato de também serem igualmente celomados e ainda enterocélicos. Então, olha lá, nós temos esse grupo de equinodermas junto aqui, ó, com um ancestral que acabou, olha, trazendo o quê? A, a notocorda, então, tá, gente? Então, começa essa afinidade do grupo de equinodermas com os notocordados devido serem o grupo animal que primeiro apresentou a deuterostomia. Então, compartilham e têm um parentesco aí a partir de que eles são deuterostômios, o único grupo de animais invertebrados primeiro a aparecer, então, com a deuterostomia, tá? Então, aqui, só para explicar ali, ó, o que é, né? Além de deuterostômios, eles são o quê? Celomados enterocélicos, porque todo deuterostômio são celomados enterocélicos. E os protostômios são celomados, podem ter celomados, mas celoma esquizocélico, então, tá? Então, aqui só para deixar, ó, enterocélico. Então, nós temos a enterocelia acontecendo dessa forma, tá? Dentro do grupo dos equinodermos e acontece conosco também, tá, gente? Dos cordados, onde nós temos, então, a partir dessa camada, então, do endoderma, havendo, então, uma evaginação e, então, uma diferenciação celular aqui, formando um terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma, tá? Então, enquanto que nós vemos nos protostômios o quê? Uma formação desse terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma, ocorrendo em um outro local, diferente, é isso que divide esses grupos, né? Então, o estudo da embriologia é extremamente importante também para que houvesse a classificação animal. A partir do estudo da embriogenia é que nós, então, temos toda essa classificação dos grupos, gente. Não é meramente por característica igual, grupos iguais, mas como que a gente define? E define a partir até mesmo da embriogenia e com estudos moleculares que vieram, então, auxiliar ainda mais. Então, aqui, diferentemente, né? Aqui o grupo, então, dos equinodérmatas fazem, então, esse tipo, então, de desenvolvimento embrionário, enquanto que os protostômios, que eram outros invertebrados celomados que a gente via, essa origem, então, do terceiro folheto embrionário, que é o mesoderma, ocorre em outro local, né? Então, é um bloco ali de células do mesoderma ocorrendo por aqui. Depois, no final, tem a mesma característica? Tem. Se eu fosse ver só por aqui, eu não saberia dizer, né, muito bem aqui quem é quem. Mas através do desenvolvimento aqui, os protostômios, eu sei que o primeiro orifício que formou foi a boca e aqui foi o ânus, então, tá? Gente, desculpa, essa seta saiu do lugar também, tá? Ela deveria estar apontando aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Esquizocélicos são protostômios, enquanto enterocélicos são deuterostômios. Então, crinóides, olha. Então, crinóides são os lírios, né? Constituem a classe mais antiga em certos aspectos, mais primitivas dentro de equinodermas, tá?
surgiram então no Ordoviciano e tem algumas informações aqui para vocês, tá? Então, nós temos aí cerca de 7.000 espécies de equinodermos, tá, gente? E são o grupo, o segundo maior grupo de deuterostômios depois dos cordados, então, que são filhos de grande porte dominante na Terra. Seus esqueletos se fossilizam rápido e fornecem importantes informações biogeográficas aos paleontólogos. Então, onde, né, em quais lugares eles existiram, né? Eles estiveram, então, um dia, né? Muitas informações calcárias são feitas de esqueletos de equinoderma e alguns paleontólogos acreditam que a radiação, isso é, para onde eles foram, né? A radiação evolutiva dos equinodermas foi responsável por um aumento repentino na diversidade de vida marinha durante, então, esse período aí, no momento do Paleozoico. Em relação à importância, ó, importância ecológica, eles são topo de cadeia, tá, gente? Então, são predadores, né? Alguns são filtradores, que a gente tem que lembrar, né? Filtradores ou comedores de partículas, mas que, comedores de detritos também, mas que muitos deles são topo de cadeia e são, então, predadores, né? Importância econômica de estrela do mar, considerável principalmente por prejuízos, né, na ostreicultura, porque eles vão e atacam, né, as culturas dos bivalves. Em determinados países, como a Dinamarca, ó, fez-se o aproveitamento de estrelas assim removidas para ração animal. Equinodermos são poucos usados como alimento, mas mesmo assim ainda tem alguns locais que os consomem, né, assados, crus, as gônadas ou em sopas que sejam, ó. Paredes do corpo do pepino do mar, após serem fervidas e secas, produzem o trepangue, né, usado para fazer sopas, então. As vísceras de vários equinodermos são utilizados ainda como iscas também de peixes, tá? O que, né, gente, pelo amor de Deus, né, tadinhos. Então, nada de pegar aí esses animais para utilizar como iscas vísceras, né? Só voltando aqui para falar como topo de cadeia alimentar também, gente, por isso que deve-se também, eles são bastante importantes, né? Porque também controlam isso, mas que também deve ser tomado cuidado, né? Principalmente em recifes de corais, onde eles estão constantemente, porque são locais ricos em diversidades e podem encontrar muita alimentação nesse local e que eles podem muito devido também a essa eversão, né, do estômago para fazer a digestão, eles podem trazer também morte de corais, tá? Então, se alimentar desses corais também, mas ao mesmo tempo trazer um prejuízo aí dentro desse nível aí ecológico, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa, então, só assistirem. Se houver alguma dúvida, só acionar a gente, ok? Bom, eu vou passar a segunda formativa para vocês lá também na plataforma e deixar disponível para vocês fazerem. Tentem fazer o mais rápido possível, não espere até o último prazo dessa formativa, entreguem para que não apure e fique lá para ser realizado junto com as bimestrais, ok? Um abraço a todos.